A pesquisa CNT-MDA, divulgada nesta terça-feira, mostrou que 40% dos evangélicos ouvidos na sondagem consideram que o governo Lula está pior que o de Bolsonaro. Os evangélicos lideram no recorte dos mais descontentes, seguidos pelos mais ricos e pelos mais escolarizados, com 38% e 36%, respectivamente. Esse é um jeito de olhar os números. O outro é que quase 60% dos evangélicos não acham isso, certo? Para 33% dessa parcela da população, a gestão de Lula parece melhor. E outros 24% não veem muita diferença. Outro dado do levantamento. Em outubro, era de 42% a porcentagem dos evangélicos que achavam Lula pior que o antecessor. Essa queda de 2 pontos está dentro da margem de erro. Mas para mim, o ponto mais importante disso tudo é que a pesquisa foi a campo entre os dias 18 e 21 de janeiro. Agorinha. E por que isso é relevante? Porque já estava no noticiário a decisão da Receita Federal, recomendada pelo Tribunal de Contas da União, de suspender uma decisão do governo Bolsonaro que garantia isenção de impostos sobre salários de ministros de confissão religiosa, como pastores. Ou seja, algo que foi encarado pelas lideranças religiosas como uma afronta, como um ataque direto e etc., não afetou drasticamente a relação já delicada de Lula com as pessoas dessa fé. E cá entre nós, isso pode ser determinante para como o presidente e seu grupo ideológico e político vão encarar a política para essa parcela dos brasileiros daqui em diante. Já faz algum tempo que estudiosos do assunto vêm batendo na tecla de que os evangélicos não representam um bloco monolítico de pensamento, nem de voto. Como em absolutamente todos os casos, os cidadãos evangélicos não são apenas evangélicos. Suas identidades são multifacetadas. Então, uma mulher negra, pouco escolarizada, nordestina e evangélica pode ser, além disso tudo, muitas outras coisas, obviamente. Isso também se aplica ao parlamentar da bancada evangélica e aos pastores da cúpula das igrejas pentecostais e neopentecostais. Eles são mais do que isso, só que eles escolheram fazer de sua fé a sua profissão. Então, tanto líderes evangélicos quanto deputados e senadores evangélicos atuam majoritariamente em nome desse pedaço da sua identidade. Em segundo lugar, eles também foram sendo empoderados politicamente. Isso desde o primeiro governo Lula, né? Mas foi de uma forma bem mais inflada no governo Bolsonaro. E um grupo que experimenta o poder, seja ele religioso, laico, civil, militar, progressista, conservador, esse grupo dificilmente recua. É algo intrínseco da nossa organização social e mesmo da natureza humana. Não seria diferente com eles. Então, o que isso quer dizer na prática? Que a forma que os líderes evangélicos e a bancada evangélica pressionam o governo Lula e antagonizam com ele pode ser bem mais radicalizada do que a base evangélica realmente enxerga o governo Lula. Eu acho que vale a gente tentar entender isso mais a fundo. Então, fica aqui comigo depois da vinheta. Eu sou a Flávia Tavares, editora executiva de conteúdo premium do Meio. Se você ainda não sabe, o Meio funciona assim. A gente tem o nosso conteúdo em vídeo, aqui no YouTube, nas redes sociais, e a nossa newsletter diária, gratuita, que chega no seu e-mail pela manhã com uma curadoria do que é mais importante você saber do noticiário. Daí, se você também quiser reportagens, análises exclusivas, tudo mais aprofundado, bacana, robusto, produzido pela nossa equipe, é só assinar por R$15 por mês que você passa a receber mais 2 newsletters, a edição de sábado e o Meio Político, às quartas-feiras. E com isso, você ainda financia a parte gratuita do nosso jornalismo.
Então assina, vai! Existe um senso comum, meio antigo e consolidado por parte de analistas políticos, de jornalistas, de que o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil aconteceu no vácuo da presença do Estado nas periferias urbanas e nos rincões. Eu mesma já cheguei a repetir essa ideia e não acho que ela seja totalmente desprovida de fundamento, não. Afinal, muitas igrejas cumprem, sim, alguns papéis sociais, econômicos, culturais, às vezes até de segurança, que governos deixam de cumprir. Acontece que eu não percebia um certo grau de condescendência que essa afirmação traz. Mais que isso, até de preconceito mesmo. As pessoas, elas não se tornam evangélicas porque falta escola. Isso pressuporia que um sujeito com alto grau de instrução não poderia ser uma pessoa dessa fé. E não é por aí. Além disso, um posto de saúde ou um aumento na renda do cidadão não suprem a necessidade de ligação comunitária ou espiritual que uma comunidade religiosa oferece, seja qual for a fé. Esse insight eu tive ouvindo o teólogo e pastor Ronilson Pacheco no podcast O Assunto, que eu recomendo bastante. Essa visão ela é muito importante para desmistificar o tipo de conexão que as pessoas têm com a igreja que frequentam. Agora, de forma alguma, esses apontamentos derrubam o fato de que os crentes são sim influenciáveis por seus pastores, por seus líderes. Da mesma maneira que eu ou você somos influenciáveis pelas pessoas que a gente admira, respeita, que a gente segue. Com o adicional de que esses líderes religiosos, muito frequentemente, são considerados e se consideram intermediários divinos. Com isso, o que eles dizem pode ganhar ainda mais peso para quem ouve. Bom, é por isso que é tão grave quando pastores e líderes religiosos escolhem falar de política em seus púlpitos, ferindo qualquer noção de Estado laico. Muitíssimo mais grave é quando eles fazem isso escolhendo mentir. Mentir muito, mentir deliberadamente e disseminar o ódio. E a gente sabe que figuras como Silas Malafaia fazem exatamente isso e nada menos que isso. Então, quando esses profissionais da fé espalham que Lula, se eleito, vai perseguir os fiéis, sabendo que isso não aconteceria, eles estão construindo no imaginário desses crentes um medo infundado para usar depois, ali adiante, para fazer pressão por benefícios para suas igrejas, como isenções tributárias e afins. Esses benefícios sequer chegam ao grosso dos pastores, que, como aponta o teólogo Ronilson Pacheco, em sua maioria pagam seus impostos. Os benefícios também não são para a massa da população evangélica, que contribui com seus dízimos e, na pessoa física, segue pagando seus impostos, normalmente também. Acontece que a bancada evangélica e os líderes religiosos perceberam, principalmente no governo Bolsonaro, mas não só, que eles podem expandir o seu poder para além de sua pauta corporativista. Eles podem ditar um rumo de país. Eles podem influenciar debates do agronegócio, da segurança pública, muito além da pauta de valores, por exemplo. E os fiéis não necessariamente estão interessados nisso com tanta força. O cidadão evangélico é um brasileiro como qualquer um de nós. Ele é afetado pela política pública de educação, de saúde, pelas medidas econômicas. E é nisso que Lula pode furar a bolha do cerco da bancada evangélica e de líderes mal intencionados, como Malafaia. De acordo com a pesquisa CNT-MDA, 55,2% do total de entrevistados aprovam o governo Lula. Entre os evangélicos, 51% desaprovam e 41% aprovam. Mas há espaço para Lula melhorar esse índice.
Porque entre os quase 40% do público geral que desaprova Lula, então assim, em quem desaprova, mais de 60% disse que pode mudar de ideia se o governo melhorar a sua atuação na economia e no emprego, por exemplo. Você se perdeu na numeralha? Peraí que eu vou traduzir. Sendo evangélico ou não, se a renda e a inflação melhorarem, há disposição para aprovar um governo Lula eventualmente. E a área em que Lula aparece com melhor desempenho na avaliação geral é justamente a economia. Da mesma forma, 54% dos entrevistados, independentemente da religião, disseram ter uma expectativa positiva para os próximos 3 anos de governo Lula. Quando a pergunta foi se o Brasil está hoje melhor ou pior do que estava com o Bolsonaro, 31% dos evangélicos dizem que está melhor. Mais 31% dizem que está igual. E 36% que está pior. Ou seja, há mais de 60% dos evangélicos dispostos a avaliar sua situação e compará-la com o governo anterior de forma aberta, neutra, sem se fixar ideologicamente. Talvez seja nisso que Lula deva se fixar, ele sim, ao se ver emparedado por lideranças evangélicas. Um bom governo Lula, eficiente em áreas importantes para a população em geral, interessa a todo e qualquer brasileiro, incluindo os evangélicos, óbvio. Onde Lula vem pecando na percepção da opinião pública em geral? Na segurança e no combate à corrupção. Não é à toa que o bolsonarismo bate tanto nessas teclas, e com tanta frequência. E aí vem espalhando mentiras absurdas sobre esses assuntos, enfim. Se a gente voltar à ideia de que uma mulher negra, periférica, nordestina ou sudestina e evangélica é muitas outras coisas além disso, podemos lembrar que a grande maioria da população brasileira é contra armas, por exemplo. E que nisso o governo Lula tem um grande trunfo para fazer políticas públicas de segurança, mas que sejam sustentáveis e eficazes, e ele pode assim conquistar um apoio que hoje não tem, porque essa mulher provavelmente tem filhos. Ela quer vê-los seguros, podendo andar na rua sem tomar tiro nem da polícia, nem do traficante. É por isso que ela ora no culto, é rezando por isso que ela ajoelha diante do pastor. Fazer política pública que beneficie a população evangélica sem ceder à chantagem dos políticos evangélicos é possível. É isso que eu enxergo no resultado dessa pesquisa.